Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tauande Davi. Estamos aqui direto da Hub Social Floripa, na Praia dos Ingleses. E hoje estamos começando mais um episódio do Pé na Areia. Hoje ao meu lado está aqui o Gustavo Lima. Não é o Gustavo Lima. Do Shopee, né? É, do Shopee. Na verdade, esse é meu amigo Márcio Matos. Márcio Motors. Fala pessoal, eu sou o Márcio. Tô aqui para auxiliar esse rapaz que vai ser papai. Então, em algum momento, ele vai precisar, às vezes, se ausentar. Então, estamos aqui para ser o time B ali. O reserva do Avaí. E aqui hoje com a gente, cara, está um cara que eu conheci através do Márcio. Ele veio até na inauguração da Hub aqui. Muito bom te receber de novo. Rafael Albano. É isso aí. Mais conhecido como o Nerd Sedutor. Foi assim, com esse nome, que você conheceu a sua esposa? Não, conheci ela antes, né? Se fosse com esse nome, eu acho que ela não ia rolar. Não ia rolar, eu acho. Inclusive, não era esse nome no começo. Não, Qual que era o nome? Era Nerd Pegador. Porque era o nome que a galera da internet me chamava, assim, né? Aham. Isso aí, de acordo com a origem, né, do projeto, eu jogava jogos eletrônicos na internet e eu dava dicas de sedução para os meus amigos nerds. Daí, alguns acreditavam e outros não acreditavam. Daí, os que acreditavam falavam, pô, legal, gostei das ideias e tal, vou botar em prática. E os que não acreditavam falavam assim, ó, sai daí, ô nerd pegador. Impossível tu ter ficado com 5 meninas hoje, eu nunca fiquei com nenhuma. Daí... A vida toda, pô. Eu nunca fiquei com nenhuma e tu ficou com 5 hoje, como assim? Daí eu disse, cara, eu desenrolo, né? Dou em cima da mulherada, vou pra balada e tal. E os caras ficam só jogando, daí não conseguia ter resultado, né? Então tu era da... Você começou assim em jogos, coisas assim ou não? Na verdade... Você é nerd mesmo? Eu sou nerd até hoje, jogo até hoje. O Márcio, ele sabe. Eu jogo... É embaçado. Jogo direto. Muito. Não, mas é que assim, na verdade, eu sempre tive uma característica muito de ser de várias tribos diferentes. Então assim, quando eu era mais jovem, eu era da galera mais nerd no sentido de, pô, de ver filmes, de ver desenho, de ver... filmes de ficção científica, de jogar RPG. Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui virando também da galera do futebol. Aí, em determinado momento, lá na escola, eu também virei da galera do surf. Porque eu gostava de ser de todas as galeras, assim. Gostava de testar de todas as tribos, assim, de ver o que eu gostava mesmo. E aí, também, ia pra balada com... Então, tipo, tinha vários amigos. Tinha a galera que ia pra balada, tinha a galera do surf, tinha a galera do futebol, tinha a galera mais nerd, mais... Era de todas as tribos, mas não pertencia a nenhuma. Não pertencia a nenhuma, assim, de ser só de uma, assim, né? Eu gostava de todos os amigos, assim, mas eu não deixava ninguém de fora, assim. Sempre gostei de experimentar de tudo, assim. E aí começou a... Só que essa parte nerd sempre foi muito evidente, assim. E aí, quando começaram a época dos jogos eletrônicos, eu também fiz muitas amizades pela internet, que eu tenho até hoje. Né? Então, até os meus pais achavam estranho que, tipo, vinha um amigo meu de outra cidade que eu nunca tinha visto pessoalmente dormir na minha casa, porque ia ter um campeonato do jogo que a gente jogava na minha cidade e a gente ia participar, entendeu? E você já ganhou algum campeonato de jogo? Já. E você tinha quantos anos, assim, nessa época? Acho que em torno de 16 para 17 anos, assim. E daí, mas isso continuou até os 18, 19, 20. Eu lembro que isso aí foi uma época bem... que eu comecei a gostar muito de jogos eletrônicos ali por volta de 17, 18 anos, que foi a época que eu parei de jogar videogame, que é uma coisa muito mais presencial, né? Você joga com seus vizinhos, com seus amigos da escola e tal, pra jogar pelo computador, que daí eu começava a jogar com outras pessoas, e aí você começa a fazer amizades pela internet, assim. E o que você curtia jogar? Jogava bastante Warcraft, que é um jogo de estratégia, assim. Comecei a jogar Dota 2. E aí, alguns jogos de tiro, CS. Esses na jogos. época do CS, a gente fechava a Lan House aí, meus amigos. Nossa Senhora. Era madrugada jogando. Não, e eu tava... Corujão. Eu perguntei, Corujão, eu perguntei da idade, porque assim... Você tá com quantos anos agora? 38.
Então faz 20 anos. Então, e é numa época que ser nerd não era cult igual hoje. Hoje em dia, ser nerd é tipo assim, não, o cara é nerd. Há 20 anos legal. atrás era discada, pô. Internet discada. Então, e era uma coisa meio... Era meio taxado de, realmente, do contrário do que seria o... Goiabão. Do contrário do que seria o pegador. Então, assim, como é que foi, assim? Era muito mais choque de realidade pra galera naquela época. Como é que aconteceu isso? E outra, né? Hoje meus haters dizem que eu não sou nerd, tá ligado? Não, mas tem isso também. Hoje, por exemplo, você ser fã do Homem-Aranha é fácil, depois que saiu 14 filmes do Homem-Aranha na internet. Mas eu tinha coleção de revistas em quadrinho do Homem-Aranha. Então, assim, eu tinha coleções lendárias, raras, assim, que pouca gente tem hoje em dia. E eu sempre fui de jogar RPG de mesa. Hoje, os RPGs são a maioria no computador, no videogame e tal. Eu jogava na mesa, com dados, assim, sabe? Preenchendo ficha de personagem, coisa do tipo, assim. Mas a mudança veio justamente quando o cara vai começando a crescer, vai começando a despertar o interesse, né? Em conhecer mulheres e por aí vai. Então, eu comecei a identificar ali, dentro de todas as tribos, quais tinham... Eu conseguiria ter uma melhor parceria para ir para as baladas, por exemplo. Daí eu tinha determinados amigos ali que eu fazia parceria para ir para balada. E eu acho que uma característica que auxiliou isso foi o fato de eu sempre ser competitivo, tanto nos jogos quanto na vida pessoal mesmo. Então, por exemplo, nos jogos eu sempre queria ganhar. E quando eu saía pra balada com meu amigo, eu também sempre queria ganhar dele, sabe? Então, eu acho até que hoje é uma característica que muitos homens perderam, assim, sabe? Essa questão da competitividade, assim. Muitos homens hoje aceitam perder e, não preciso ganhar, sei lá, se aquele discurso do, o importante é competir e tal. Eu acho que realmente é uma parada importante competir e tal. Mas você tem que buscar a aprovação, o alto desempenho ali, e não importa o que você faça. E então eu sempre fui muito competitivo, então, cara, eu sempre saí com uns caras mais bonitos que eu e eu tinha que desenrolar de alguma forma, eu tinha que me destacar de alguma forma. Então, ou eu usava a atitude de ser o primeiro a abordar. Então, por exemplo, meus amigos bonitão... Tava eu e meus amigos bonitões ali. O que eu fazia? Eu falava assim, tinha um grupo de garotos lá. Eu vou lá iniciar a conversa com elas e vou trazer elas aqui. Então, eu já ganhava pela atitude. Às vezes, eu fazia isso, as meninas se interessavam pelos meus amigos e eu ficava sem nada. Mas, às vezes, uma delas, assim, gostei da atitude desse cara e tal, porque ele foi o primeiro a vir pra cá e tal. Eu usava... o bom humor, às vezes, para me destacar e usava a conversa. Então, às vezes, dava certo, assim, sabe? Então, eu comecei a aprender muito mais com os meus amigos que eram bonitos, porque muitas vezes eles não precisavam fazer nada. Às vezes, eles usavam uma cantada ruim e funcionava. Horrível. Todos, né? E eles usavam a cantada... Você não sabe como é isso, Toma. Você é feio. A gente não sabe como é isso, Toma. Eu sei porque os amigos também. Já tive esses meus amigos assim, né? Ainda mais amigo com dinheiro e ainda é bonitão. Pô, aí não tem como, né? Ele falou assim, não, realmente, a gente solta umas cantadas. Eu quis dizer eu, porra. Porque nunca foi fácil nada. Daí os caras usavam as cantadas ruins e funcionavam. Eu tentava usar as mesmas, cantava e não funcionava. Então eu tinha que desenvolver minha habilidade de comunicação ali. E aí, cara, eu comecei a aprender muito nesse processo. Aí quando eu comecei a aprender muito nesse processo, eu comecei a compartilhar com as pessoas, que eu sempre fui muito também exibido, assim, gosto de... Mesmo que tu fala do futebol aí e tal, eu sou muito exibido nessa questão da competitividade, assim, eu gosto de mostrar o que eu conquistei, sabe? E aí eu falava pra galera, daí tinha uma galera que não acreditava, e desconfiava, e tinha outra galera que, me ensina então o que tu tá fazendo. Daí eu comecei a dar algumas dicas pra galera. Mas isso nos fóruns online? Isso nos fóruns dos jogos, na época do Orkut ainda. Você dava cantada no... Não, eu ensinava assim, eu ensinava mais ou menos... Uma menina, pai, vou te dar uns prêmiozinhos aqui no negócio. Já conheceu alguém assim? O quê? Alguma menina naquela época? Jogando? Cara, até a minha esposa tá aqui, mas ela sabe que eu converso com ela essas coisas. Essa semana, eu conheci 2 garotas jogando. Eu jogo Warzone, que é um jogo de guerra. E olha só, a arte da sedução no jogo de guerra. Tava jogando... Caralho! Tava jogando um modo que é cada um por si. Ou seja, eu tô lá contra... cai 150 pessoas num mapa, e eu tô lá sozinho, e eu tenho que matar as outras pessoas que estão no mapa. Cada um por si. Certo? E existe um chat de proximidade. Ou seja, se eu tô a 50 metros do meu inimigo, eu consigo me comunicar com ele. E aí, por 2 vezes, e tipo, cada um por si, cara, é assim, tu encontrou alguém, tu mata, não tem essa. E por 2 vezes essa semana... Violento mesmo. Violento. Aí, por 2 vezes essa semana, eu tava trocando tiro, e aí
conversei com a garota assim, ó, e eu combinei com ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, que tal eu não te matar e tu não me matar e a gente ir junto e matar as outras pessoas? Só que isso é muito difícil de fazer, porque se um vira as costas, eu posso matar ela, tá ligado? Ou eu virar as costas, ela pode me matar. Só que eu usei ali uma persuasão e falei assim, não, vamos junto. Na moral, eu garanto pra ti que eu não vou te matar, eu não vou atirar em ti. Daí eu viro de costas e mostro pra ela que eu sou confiável e tal. E ela assim, não, beleza, então vamos. Daí eu e ela juntos matando os outros, tá ligado? Daí, tipo, é 2 contra o resto, tá ligado? É mais fácil, assim. Fácil. E aí, depois eu adicionei ela e a gente ficou jogando juntos e tal. Modo de dupla daí, né? E no final ela te matou? Não, no final... não. A gente acabou não chegando no final, porque a gente morreu pra outras pessoas. Mas é divertido tu fazer essas dinâmicas, assim, né? Sim, claro. Então, assim, já aconteceu de... Antigamente, eu conhecer pessoas através dos jogos. Mas é que antigamente não tinha muito chat de voz. Então, era muito mais difícil a comunicação. Hoje em dia é mais fácil, assim. E tu acha que mudou muito? Porque é um espaço de 20 anos. Mas dentro, por exemplo, do perfil de comportamento... das mulheres e dos homens daquela época, hoje, com rede social, com celular, o que você identifica que foi, assim, o fator mais crucial? Mudança. Eu acho, assim, que a coisa que mais mudou, sem dúvida, é que hoje em dia existe muito mais informação disponível. Porém, isso às vezes atrapalha, porque tem muita desinformação disponível também. Então, a gente pega um lado de que antigamente, cara, era uma parada mais difícil, sabe? Na minha opinião, antigamente era mais difícil. Hoje tem muita gente que diz que hoje é mais difícil, apesar de ter muita facilidade na questão dos aplicativos e tal, mas eles falam que também a concorrência é muito maior. Então, assim, eu acho que são épocas diferentes, eu não considero nem mais difícil, nem mais fácil. Pra mim, na época, era mais difícil porque você não tinha celular, você não tinha WhatsApp, você não tinha redes sociais. Eu lembro de ligar pra casa das meninas e o pai dela atender. E eu falar, ô tio, tudo bem? É o Rafa. Eu também fiz muito isso. A Bianca tá aí. A conta do telefone vinha altíssima da casa do pai. Você lembra que tinha um chat de telefone que você ligava, tipo 147, você caía numa conferência com outras pessoas e aí você podia conhecer pessoas através dali? Nunca... Nossa, não chegou na época isso, né? Pior que eu olhava às vezes até como que é a lista telefone. Nossa. Não, eu não peguei essa época. Não pegou? Então, tu vê, cara, eu ligava pra casa das meninas e falava com o pai dela, oi tia, oi tio, a Bianca tá aí? Aí eu falava e telefonava, ô Bianca, e aí, vai estar em casa à tarde? Eu vou ir. Daí eu tinha que ir na casa dela à tarde, porque não era assim, tipo, vamos combinar um rolê e tal. Era casa, era shopping e tal. Então, hoje em dia, cara, tu tem aplicativo de relacionamento que tu vê a compatibilidade ali, só que em contrapartida tu também tem uma ampla concorrência. E aí tem muita forma de você desenvolver as suas habilidades, só que em compensação você tem ali a questão do Instagram te expondo cada vez mais pessoas lindas e perfeitas, e aí tua autoestima cai. Então exige... Por isso eu considero muito importante hoje o cara adquirir conhecimento, tá ligado? Para o cara desenvolver as próprias habilidades e estar em constante evolução. E hoje, assim, essas meninas acabam recebendo tanta coisa online, né? Que daí, às vezes, você vai chamar ela pra... fazer alguma coisa que não alguma seja... coisa normal. De ser humano normal. Tomar um sorvete. Que seja. Não, mas ela quer ir no Artusi. Ela nunca te viu, mas ela quer ir no Artusi. Fazer gastar R$400 num jantar. Não, mas às vezes não é. Às vezes é pra trabalho ou alguma coisa que seja, né, cara? Mas aí ela já vem com outras cortes de outras pessoas que chegam de qualquer jeito e tal. Você acha que o excesso de oportunidades diminuiu o nível de interesse das pessoas em realmente querer se conhecer? Será que elas não estão querendo sempre o próximo, achando que o próximo vai ser melhor porque elas têm muitas opções? Elas, quando eu digo as pessoas, não digo nem só as mulheres. Não, eu acho que é no geral isso, né? Os relacionamentos, eles se tornaram uma... Como é que eu posso dizer? Uma coisa mais supérflua, assim, porque as pessoas perderam... As pessoas enxergam muita facilidade em ter múltiplas relações, assim. Então, é oportunidade o tempo todo. Por isso que sempre me perguntam isso numa consultoria que eu faço, numa mentoria que eu faço, eu sempre falo assim, cara, se você estiver buscando um relacionamento, você tem que saber que isso é um propósito, você tem que fazer a sua escolha e você tem que fazer aquela escolha valer a pena e se esforçar para aquilo dar certo, né? Tem um livro que até um amigo recomendou recentemente, que é The Way of the Superior Man, do David Deida. E ele fala sobre isso, sobre o propósito do homem. O homem tem que ter o propósito fixo
e tem que estar alinhado ali com a questão da energia masculina, de você ter o propósito, de você fazer a parada valer a pena, porque às vezes o cara fica aqui, por exemplo, fica muito, como é que eu posso dizer? Fica muito à toa. Tipo assim, aparece uma mina, ele vai aqui, aí aparece outra mina, ele vai ali, até aparece um trabalho, ele vai ali. É a mesma coisa que um homem sem propósito no trabalho. Sem foco em nada. Ele vai pegar um monte de bico, vai fazer um monte de coisa e acaba não sendo bom em nada e acaba não construindo uma carreira, sabe? Então, a mesma forma que você lida com a carreira, a mesma forma que você lida com o relacionamento, é a mesma forma que você lida com seus familiares, é a mesma forma que você lida com as suas amizades. Eu enxergo muito por esse lado, sabe? Existe uma ligação comportamental em todos os aspectos da sua vida. Depende muito do seu foco, da sua disciplina, dos seus hábitos, do seu propósito. Mas você não acha que essa geração interpreta esse... vou seguir o meu propósito, o meu próprio caminho, de uma maneira, muitas vezes, quando vou olhar para o âmbito feminino, muito vingativa, do tipo assim, não... Agora eu vou seguir o meu propósito, não vou me relacionar com mulher nenhuma, não vou ter nenhum relacionamento, porque eu vou viver sozinho, solteiro, comendo puta até 80 anos. Porque você deve acompanhar muito esse tipo de comentário. Sim, eu sei. Tu sabe ao que eu estou me referindo. Sim. Você acha que isso não é... Você acha que isso não é um reflexo também, talvez, desse excesso, até de autoajuda, que a galera bitolou? Cara, é porque assim, o problema, acho que... O maior problema do ser humano é a falta de interpretação. É a falta de não saber equilibrar as coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui real que aconteceu comigo. Essa semana eu dei uma mentoria para um aluno e ele estava conversando comigo. Cara, um cara bem sucedido, um cara que tem grana. Tudo que a galera fala que basta. Basta você focar no seu trabalho, você ser bem sucedido. E aí o que aconteceu? Ele estava se relacionando com uma menina e o relacionamento não deu certo. O que aconteceu? Ele entrou... não numa depressão, mas ele entrou num burnout, por quê? Porque ele precisava... Ele estava confortável naquele relacionamento, aquele relacionamento acabou, certo? Então ele ficou ali naquela tristeza, naquele luto. Sem reagir. Naquele luto. E o que aconteceu? Prejudicou o trabalho dele, prejudicou os resultados financeiros dele. E aí, o que ele me... relatou na mentoria. Eu falei assim, cara, eu foquei tanto no meu trabalho, eu foquei tanto nos meus negócios, que eu me esqueci como que se relacionam bem com as pessoas. E depois, conversando com outras pessoas e adquirindo conhecimento relacionado a isso, eu percebi que o erro do relacionamento foi meu. Sim. Então, se eu tivesse estudado antes também relacionamento, que muita gente diz por aí que é besteira, que não precisa, cara, ele não estaria tendo problemas financeiros também por conta de um abalo emocional, psicológico, por conta do relacionamento, entendeu? Então, eu acho que as coisas têm que estar sempre alinhadas. O Wendel Carvalho fala muito sobre isso. Ele fala que, cara, você tem que ter todos os pilares da sua vida equilibrados. Não existe essa do tipo assim, tô trabalhando demais, não posso focar no meu shape. Ou tô... focado demais na academia, não posso me relacionar com ninguém agora. Cara, você tem que equilibrar, você pode fazer tudo. Todas as pessoas têm 24 horas, igual. E o tempo quem faz somos nós mesmos, né, cara? A gente que separa ali, através do equilíbrio, que deve ser finalizado nesse momento. Tu comentou comigo até uma parada tua, que tu foi pra Europa, e aí lá tinha uma parada de uma cultura deles... não trabalharem de final de semana, alguma coisa assim. Até trabalham 6 horas na Suíça. Isso. Você tinha comentado alguma coisa comigo sobre isso. Como é que era esse negócio mesmo? O lance lá da Suíça é o seguinte, né? O pessoal lá trabalha 6 horas no dia, né? Aí eu voltei pro Brasil querendo aplicar isso aí, né? E parece que se você trabalha mais do que isso, na cultura deles, tá? Não que eu acredite nisso. É porque você não tá organizando direito a sua agenda. Mas acho que tem um livro que fala sobre isso. Acho que a agenda é super importante, né, cara? Pra gente conseguir fazer tudo. Tem um livro que fala sobre isso, que ele fala o seguinte, na verdade é até um pouco mais pesado, assim. Ele fala que você tem que trabalhar 2 horas por dia. Só que você tem que usar essas 2 horas por dia, delegando funções para outras pessoas trabalharem pra ti. Mas aí é um next level, né? Tem coisa que eu acho muito utópica, sabe? Eu acho muito na verdade, assim, a pessoa ela demora 20 minutos para entrar num trabalho de foco em alguma coisa. E ela consegue manter aqueles foco no máximo 3 horas no dia, trabalhando só aquilo. Agora, se a pessoa é interrompida nesses meia hora, já quebra esse foco dele. Então, aí ele vai ter que entrar mais 20 minutos. Então, aí agora eu entendo porque que o brasileiro trabalha tanto. Sabe qual que é a merda do homem solteiro? Ele tá no foco dele. Ele tá naqueles 20 minutos dele. Se aparecer a mulher mais gata do mundo, ele para. Ele dá um jeito. Ele desfoca daquilo.
E aí tem o extremo oposto, que é aquele cara que ele já é muito frustrado, que ele também não dá nem a oportunidade pra uma mina massa aparecer na vida dele. Ou a mina também. E aí, ou a mina também. É porque aqui a gente tá falando do caso sim, por conta do Rafa. E aí, o que acontece? Entra num loop infinito desse segundo cara, que não abre mão de nada, sempre vê as coisas e enxergar sempre o lado negativo daquilo. Ó, tá vendo? É interesseira. É jogadora. Por isso que eu não me relaciono com ninguém. Por isso que eu só vou em casa de massagem, não sei o quê. Os caras, eles criaram uma cultura. É uma cultura. Existe esse time aí, né? Existe o time que só trabalha por... Existe, só que é aquilo. No longo prazo, não sei se já tiveram oportunidade de ir num asilo. Asilo mesmo, velho, mas velho, beira da morte. No longo prazo, quando você senta pra conversar com essas pessoas, os que mais se arrependem são aqueles que não construíram família. Exato. Cara, eu falo isso porque eu tenho um caso na minha família que é bem... Tipo assim, recentemente eu fui em outro podcast conversando sobre isso com as pessoas. E eu falei, cara, pô, você tem que construir a sua família, cara. Você tem que ter pessoas de confiança, né? Que você possa contar na sua velhice caso dê algum problema e você precise desse auxílio, sabe? A família serve como um suporte, assim, pra isso. E aí os caras que assistiram esse podcast lá nos comentários falaram, mas às vezes não dá nem pra confiar na família. Tá certo, não tá de todo errado. Mas calma lá. Eu prefiro trabalhar porque se der problema eu pago pessoas pra cuidarem de mim. Tem umas pessoas que falaram. E eu acho que assim, a realidade dessas pessoas falta assim, um pouco dessas histórias que nem a que eu vou contar agora. Por exemplo, meu pai. Meu pai é um cara de 62 anos, jovem ainda. Metade do cérebro dele não tem atividade cerebral. Ele tá diagnosticado com demência. Ou seja, ele não consegue mais raciocinar direito, sabe? Então, a expectativa é que daqui a 5 a 8 anos ele não consiga exercer funções normais. Sim. E o que ele vai precisar? Vai adiantar o dinheiro dele que ele construiu na vida? Não vai, porque ele não tem nem raciocínio cognitivo para contratar alguém, sabe? Hoje em dia ele não consegue mais sair e no banco pagar uma conta dele. Ele não consegue. Ele até se perde. Já aconteceu? Já aconteceu. Então, assim, e aí? Se não fosse ele ter construído um relacionamento saudável com a minha mãe ao longo de 40 anos, né? O que seria dele? Porque eu sou filho único, só tem ele, meu pai e a minha mãe. A família dele é toda do Rio Grande do Sul e tal. Então, assim, é um caso que prova que se você não tem o amparo familiar, cara, você vai fazer o quê, cara? Você não consegue existir, sabe? Numa dessa, a mulher vai embora e deixa o cara... Não, e pode ver que a galera que defende isso, que o dinheiro, teoricamente, resolveria tudo, geralmente é a galera que não tem dinheiro. Eu nunca vi alguém rico falando, não, o dinheiro resolve isso. Nunca. Não, e assim, eu vejo muito a galera que é contra, por exemplo, o conteúdo que eu ensino. E falam, porque você não precisa de aprender isso porque o negócio é fazer dinheiro. Porque você não precisa comprar curso disso porque mais vale comprar um curso de investimento. Duas coisas. O cara que fala isso, pode ter certeza, ele não vai comprar o meu curso, mas ele também não vai comprar o curso de investimento, porque é o tipo de cara que não valoriza conhecimento. Segundo, o cara que fala isso, muitas vezes, é o cara que ele não tá... ele tá falando isso, que o negócio é ter dinheiro justamente porque, como tu disse, ele é o cara que não tem dinheiro, é o cara que não vai buscar ali o desenvolvimento dele nessa parte, porque ele não acredita que a parada pode funcionar assim. E com certeza tudo que ele comprar... Ele não vai conseguir desenvolver, vai perder o dinheiro. Ele não tá sendo nem congruente com o que ele acredita. Se ele tivesse seguindo o próprio caminho, ele nem tava no seu canal comentando bobagem. É porque acabou os comentários na Globoplay lá. Não, porque assim, no G1. Se o cara realmente tivesse seguindo o que ele prega, ele não estaria lá. Você não obriga ninguém a entrar no seu canal, né? Exatamente. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum. Mas a gente tem que lidar com isso todos os dias, né? Acho que todo mundo, né, cara? Todo mundo. Não, mas é porque desde que a gente começou... Desde quando seu canal? Meu canal começou em 2015. Aumentou, não aumentou? Esse tipo de comportamento de comentário? Cara, aumentou muito, assim. No meu canal, assim, é direto, assim. Eu posto um vídeo ensinando uma coisa, as pessoas dizem que aquela coisa não funciona, sendo que aquilo ali foi baseado em dezenas de livros que eu li, tal. E teste, né? Teste, e experiências, e vivência e tal. Mas aí o Joãozinho, 16, no alto dos seus 16 anos... com as duas meninas que ele ficou na vida, diz que não funcionam. Tá, sabe? Então é uma arrogância, assim, não é dúvida. Responde? Não, nem responde. Não, algumas vezes eu respondo, tento argumentar e tal, mas é uma galera que tá com a mente fechada e não adianta, assim.
É o que eu digo, assim, você não tá duvidando do Rafael Albano, você não tá duvidando do Nerd Sedutor, você tá duvidando de centenas de autores, tá ligado? É muita arrogância, assim. Por exemplo, hoje, cara, eu me considero um dos caras que mais estuda esse tipo de conteúdo, através de livros, através de outros cursos, sabe? Então, quando eu trago alguma coisa pra audiência, é alguma coisa que eu acredito que funciona, sabe? Porque eu tenho uma percepção boa, tenho uma experiência pra avaliar tem base, aquilo. tem tudo, né? Exato. Porque se o outro lado funcionasse, eu estaria mostrando o outro lado também. Mas aquele outro lado eu sei que não funciona, sabe? Então eu tô trazendo aqui o que eu acho que funciona, o que eu considero que é pertinente. Aí os caras, não, mas é isso aqui, ó, isso aqui que é o essencial. Então, segue lá. Segue ali. Só que daí não precisa vir aqui também encher o saco, sabe? Tem muito isso, é bem mas é normal, cara. Assim. Qualquer página, o cara sempre tem um pra falar, né? Porque no caso deles é específico, porque os caras estão falando que eles estão seguindo a própria vida, mas eles não estão. Eles estão lá enchendo o saco do rapaz todo dia. Eu vejo, é todo dia. Mas voltando agora pra essência da parada, qual é o tipo de problema que você mais vê dentro dos caras que você atende, tanto de consultoria quanto de treinamento, que você fala, isso aqui é simples de resolver, os caras não enxergam. Você queria, às vezes, entrar na cabeça do cara e falar, tá vendo? É aqui, ó. Acho que o maior problema que eu vejo, assim, são vários, assim, mas um dos principais, assim, é que a galera ainda olha pra opinião dos outros acima da própria vontade. Tipo assim, os caras não entendem... Cria aquele bloqueio já, o cara não... Pra agir. Os caras não conseguem agir porque eles se preocupam muito com a opinião dos outros. E quando você se preocupa mais com a opinião dos outros, você tá dando mais importância pro que o outro pensa do que pra sua própria vontade. Deveria ser o contrário. O potencial, o que você acredita. Imagina que tá eu e você andando você somos pobres e estamos andando numa estrada. E a gente encontra 2 notas de R$50. O que seria justo? A gente dividir, certo? Eu vou pegar aqui, R$100 é meu, Tauan. Fica sem nada. E aí você aceita. Pô, você não pode aceitar, sabe? É a minha opinião, você tem a sua opinião. Não, vamos dividir. E a vida acontece isso aí direto. Quando você tá dando seus R$100 pra outra pessoa, é quando você deixa de fazer alguma coisa porque você tá preocupado com o que o outro vai pensar. As pessoas, elas têm muita garganta pra falar, não, eu faço o que eu quero, eu sou quem eu sou. Mas na verdade não é assim. Que nem, por exemplo, eu dou um exemplo lá de postar... Tem alunos meus, por exemplo, que têm vergonha de postar fotos numa rede social, de postar fotos. Não faz o menor sentido. Ah, não, porque se eu postar, a galera vai me zoar. Ah, mas os seus amigos não têm fotos também? Ah, tem. Tá aí, você zoou eles? Não. Tá aí, se eles te zoarem, qual é o problema? Tira eles, pô. Não faz sentido, sabe? E aí os caras deixam de fazer uma coisa que eles querem, que vai ajudar ali no desenvolvimento do círculo social dele, porque rede social é pra isso, é pra você se conectar com as outras pessoas, pra você ser visto por outras pessoas, pra você ser lembrado. E os caras não fazem porque eles têm vergonha do que os outros vão pensar, porque eles têm medinho de ser julgados. E se eu chegasse pra um cara desse e falasse, você não vai postar fotos na sua rede social, você tá proibido. Não, eu faço o que eu quero. Aí na hora de fazer o que ele quer, porque ele quer, ele não consegue por causa da opinião dos outros. Então é uma coisa que não faz sentido, sabe? E desses casos todos, assim, você tem algum... que você fala, não, isso aqui é bizarro, isso aqui... até você falou, não, isso aqui o cara tá fora da realidade, não acredito. Assim, tem alguns casos bem extremos de pessoas extremamente pessimistas que acham que foram amaldiçoadas, que não têm resultado, que não podem ter resultado. Tem muita macumba em Floripa, velho. Mas são pessoas que acham que não dá certo. E aí eu olho pro cara, esteticamente o cara não é horrível, assim. Eu olho pra comunicação do cara, o cara sabe se comunicar. É tudo mentalidade, é tudo probleminha de autoconfiança, um probleminha de saber, sabe, interpretar os sinais que você recebe ali, as informações que você recebe no dia a dia e você aproveitar as oportunidades que você tem. Então, os caras acham que, não, pra mim não dá certo, porque eu já tentei várias vezes e não consigo, porque nunca dá certo nada pra mim. Cara, mas aí ele tem que entender, e uma coisa que eu sempre explico, ciclo da realidade. O seu pensamento, a forma que você pensa, a sua mentalidade, ela vai moldar o seu comportamento, sempre. Se eu sou um cara pessimista no trabalho, cara, eu não vou trabalhar, não vou me esforçar aqui, porque eu nunca vou receber um aumento. Como é que vai ser meu trabalho? Eu não vou me dedicar no meu trabalho, eu não vou me esforçar, não vou trazer novas ideias, eu não vou tentar inovar, não vou fazer hora extra, não vou fazer nada.
Consequentemente, o meu chefe vai olhar para aquele meu trabalho e vai falar, pô, o cara não tá fazendo nada demais, eu não vou dar um aumento para esse cara. E aí, você não recebendo o aumento, reforça a sua mentalidade que, o meu chefe não vai me dar um aumento mesmo. Aumenta a sua crença. Né? Então, você percebe que é um ciclo. Se você não muda a sua mentalidade, começa a acreditar que é possível, você não trabalha melhor. Se você não trabalha melhor, você não aumenta o seu salário. Se você não aumenta o seu salário, você não consegue mudar a sua mentalidade. Então, você tem que mudar em algum ponto. O seu chefe não vai olhar para você trabalhando errado e vai te dar um aumento, sabe? Não vai partir dele a parada tem que partir de você. As mulheres não vão olhar para você com um comportamento totalmente pessimista, não vão olhar para você como um cara que, né, atraente. Claro que consequentemente, não vou te dar atenção. Claro que não. Então, você precisa, primeiro de tudo, mudar sua mentalidade. Então, tem muito isso, assim, os caras não enxergam ali que, mudando alguns detalhes da mentalidade, eles não conseguem ter resultado. E como faz para mudar a mentalidade? Através de... esqueci, me fugiu o nome agora. Afirmações positivas, alguma coisa através disso. Você olha exemplo de outras pessoas. Você vê, através da lógica, que é possível. O cara que é feio e acha que não consegue ficar com ninguém. Pô, mas tem um monte de cara feio aí, cheio de mulher. Como assim você não consegue? Né? Você pode desenvolver outras habilidades. Né? Mulheres se atraem menos por aparência e mais por comportamento. Existem estudos que mostram isso. E por aí vai, cara. E aí você começa a testar coisas novas, desenvolver outras habilidades e começa a ver que é possível, sabe? E até olhar as pessoas feias que são casados e tem amante ainda, né? Isso aí é melhor. Aí você olha pra você e fala, não consigo ninguém. Mas, pô, um negócio sério, mas o cara é feio. Parecia que ele ia filosofar e ele... Mas é verdade, pô. É verdade. É verdade, tipo, tem gente aí que tem 5 amantes que paga drama e o cara feio pra caralho. Você fala, como que aquele cara consegue? É a lábia, é o entendimento, né? Mas eu acho que até comentando o que você disse, da história do chefe, né? Do cara às vezes não trabalhar certo porque ele acha que o chefe não vai dar um aumento. E às vezes ele vai olhar pra você e falar assim, não, mas eu não quero esse emprego, eu só tô pelo dinheiro. Ele não entende que aquele emprego, muitas vezes que ele só tá pelo dinheiro, é um emprego que vai desenvolver ele pra ele se preparar pro emprego que ele vai estar pelo propósito. Então acho que falta esse lance também do senso de futuro. O cara se preparar pro próximo, não pro agora. E acho que nesse sentido essa geração é imediatista. Também tem isso. A galera... Esses dias eu dei uma consultoria, eu dei um exemplo para um rapaz que foi que assim, ele tinha um problema de autoestima, que ele não se considerava no shape ideal para conversar com garotas. Para tentar fazer abordagens. E aí, eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer abordagens só pela diversão da abordagem, não pelo fim, que seria ficar com a garota. Tenta isso, tenta se divertir. Imagina que tu tá jogando um videogame, agora trago um exemplo nerd. Imagina que tu tá jogando videogame. Se eu te convidar pra jogar um jogo, Tauan, um Super Mario, que só tem uma fase, que é o Mario, vem andando, ele pula um buraco, ele mata um inimigo e quando você chegou no final, você ganhou e zerou o jogo. Você quer jogar esse jogo? É muito fácil, não é? Muito... Cara, eu jogo. Eu jogo só pra... Pra ganhar. Só pra ganhar. Ganhou, acabou. Mas você vai jogar repetida Não, é pra ganhar. Porque não tem objetivo, não tem desafio. Sim. O legal é você jogar um jogo ali que você vai passar algumas fases, você vai... GTA ali que você vai ter missões, objetivos, sabe? Então é isso, é a mesma coisa. Você quer ir lá... Chegar numa mina toda hora e dar um beijo na boca? Pô, bacana, seria bacana. Mas depois de um tempo, cara, pode ter certeza que vai perder a graça. Porque a graça tá no processo. Tá na conquista. Né? Só é bom porque é difícil muitas vezes, sabe? Tem um livro do Jia Jiang, Sem Medo da Rejeição. Que ele fala, cara, que o objetivo é... Que a rejeição, ela é natural e ela é necessária, porque ela vai valorizar ainda mais a sua conquista, né? E outra, eu acho que faz um processo até de um jogo de videogame também, porque essa rejeição, você foi lá, testou aquilo ali, aquele tipo de abordagem, não deu certo, aí você vai ter que voltar do zero. Aí na segunda abordagem, você vai até melhorando no processo. Melhorando, passou, vai chegar às vezes que você vai passar 5, 10 fases, né? Quando você perder de novo, você vai ter que voltar e rever tudo que você abordou e tal. E assim você vai ganhando, né? As fases e tudo, né? E maturando, né? E vocês acham que o último nível disso é o cara querer casar? Relacionamento não deixa de ser... É outro jogo, eu diria que é outro jogo, sabe? É outro jogo.
Essa é a parte mais da conquista, eu acho, né? Não, é porque eu tenho. Eu tô com, Aí na hora que o cara Você tá com conquista ideia ele de casar, é isso? Não, é porque. Acho que tá no momento. Eu nunca tive tanta convicção disso quanto agora, assim. Porque chega num ponto de percepção onde o videogame ficou tão simples. Não, mas aí volta. E aí chegou nesse lance que você falou, mais ou menos. Volta aquilo que você falou antes do asilo. E aí? Vai ficar de boa sem casar? Total, E aí? mas eu já acreditava de maneira intencional nisso. Mas hoje eu vejo que por conta desse tempo solteiro e tendo essa facilidade, eu percebi que, tipo assim, eu já acreditava nisso conscientemente, mas até meu inconsciente agora já não busca mais esse lance de, vou fazer lista agora, vou pegar todo mundo, sabe? Sim. Hoje em dia já não tem mais da preguiça. Não, mas o cara, isso aí também é fase, sabe? Quando tu perguntou ali sobre... antes lá, sobre né, como que tá hoje em dia e tal. Eu acho assim que, cara, vai ter cara que vai olhar o conteúdo e vai querer ir pra balada, pra uma micareta, pegar 30. Vai ter um cara que vai querer aproveitar, já tá um nível de consciência um pouco maior, não diria maior, assim, um nível de consciência diferente. Que ele vai querer aproveitar a experiência de conhecer algumas garotas mais profundamente, ter ali uma conexão e tal, se relacionar talvez. Enfim, vai ter um cara que vai buscar uma só. E vai ter um cara que vai buscar um relacionamento mesmo, sabe? Então é fase, assim, eu acho que vai muito daquilo. A gente não pode medir medir o problema dos outros com a nossa régua, né? Tem muita gente que pega e fala assim, alguns caras que não entendem a importância do meu trabalho, por exemplo, assim. Que eles pegam e falam assim, cara, pô, tá de sacanagem, tá ensinando os caras a pegar mulher que não sabe isso. Você sabe, você é um cara que teve a vida inteira facilidade de se relacionar. Geralmente é uns caras também que falam isso que não sabe, né? Não, Porque se o cara soubesse, ele não tava ali. Falando, Geralmente é os caras que não sabem. Exatamente. Não, mas assim, por exemplo, o Instagram joga um algoritmo pra uns caras que não são que às vezes não são... Eu sei, mas Rafa... Daí sabe o que eu falo pra eles? Quando eles botam esses comentários, às vezes, num patrocinado. Porque às vezes o patrocinado busca lá por homens, faixa etária tal, e joga o patrocinado pro cara. E o cara, tá de sacanagem, tem agora coach de pegação e não sei o que. Daí eu falo assim pra eles, cara... O algoritmo é inteligente e não mente. Se ele te mandou isso aqui é porque tu precisa. Ele sabe o que tu anda pesquisando por aí, tá ligado? Com certeza. Aí eu dou no meio, assim, sabe? É assim, o que eu percebo, tá? Tem dois tipos. Ou a Siri, né? Tem esses dois tipos de comentário. Tem um cara que vem, tipo, dando risada. E esse cara eu entendo, porque ele acha um absurdo, porque pra ele faz muito parte da realidade dele. É tipo assim, ó, vamos dar um exemplo, tá? Eu faço cocô todo dia. Normal, eu tenho o meu intestino tranquilo. Tem gente que faz curso online pra ensinar a cagar. Perfeito o teu exemplo. Se eu vi um patrocinado, nossa, agora tem curso online de cagar, eu vou comentar dando risada, falando, não acredito nisso, dando risada. Agora tem o segundo tipo, que é aquele tipo do cara que chega revoltado. Não, mas isso é o fim dos tempos. O cara chega revoltado. E eu fico me colocando no exemplo do cocô. Pô, eu sendo um cara que cago todo dia, eu não ia ficar revoltado de ver alguém ensinando a cagar. Eu só ia dar risada. Tem que ser leve. Então, assim, o cara que chega bravo com você porque você ensina isso... É porque ele é frustrado com a parada dele. Tem ele falou, e a Siri, tem um exemplo. Pegou e já mandou pro algoritmo. Só isso, né? Vai aparecer o dia todo. Tem um exemplo sensacional disso de um hater que apareceu no meu canal, né? Que assim, no YouTube, não é como um Instagram, que eu consigo ver foto assim e tal, né? Às vezes o cara do YouTube lá é uma foto de um anime e um comentário lá. E aí o cara comentou assim, ó. Cala a boca, seu textudo, não sei o quê. Olha o tamanho da tua testa, não sei o quê. Não gostei desse conteúdo que tu fez, tal. Cabeça gigante. Cara, ele falou dele, né? Ele falou demais da minha testa. Aí, o que eu fiz, cara? Olha só o trabalho de engenharia. Eu peguei, o nome dele era, tipo, Rafael com PH, não sei o quê, sobrenome. Aí eu peguei esse nome e comecei a procurar. Procurei no Facebook, achei o cara no Instagram. Aí, quando eu fui olhar a foto do cara, a minha testa
Dava 3 testas minhas na testa dele. A testa dele era gigante. Então ele, cara... Ele queria achar alguém com a testa pra falar. Não, e engraçado ele ter falado da testa, porque aquilo me chamou a atenção. Cara, esse cara, ele tem alguma coisa com a testa dele. A testa dele deve ser gigantesca, ele deve ter sido xingado. Isso deve ter ofendido tanto ele que agora ele usa isso como uma ofensa pras outras pessoas, porque ele acha que isso vai ofender as outras pessoas, tá ligado? Cara, a testa dele era gigante, daqui até aqui, assim, ó. Você postou isso no Stories, não postou? Eu postei, Eu lembro disso. Não, e o cara era advogado, disse que ia me processar, não sei o quê. Eu falei, velho, cara, olha só, velho, eu aceito seu processo pela descoberta que eu fiz aqui agora, tá ligado? Pelo trabalho, pela... Dedicação que eu tive pra pela te experiência que tu fez eu me viver aqui, sabe? Mas, cara, eu acho isso legal. É uma catarse, né, pro cara. É uma catarse, o cara precisava daquilo. E aí, às vezes, ele não vai desabafar. E muitas vezes o cara quer influenciar. Ele não vai fazer um videozinho olhando, desabafando minha você foi um instrumento pra catarse dele que ele precisava, às vezes, de 20, 30 anos atrás. Eu acho isso muito legal. Mas é aquilo. O cara, ele vai falar. O cara que chega puto, o cara que realmente é de boa, ele chega dando risada. Agora, o cara que chega puto, você pode ter certeza que é o cara que tem problema com isso. Ele não vai admitir. Pela história do cocô mesmo. Mas não é só coisa ruim, assim. A gente recebe muito elogio também. Todo dia a gente recebe muito agradecimento pelo trabalho. E recentemente teve uma coisa até que me chamou a atenção, que eu postei o caso de um rapaz que ele tem algum nível de autismo, o síndrome de Asperger, não sei ao certo o que é. E assim, ele faz terapia com psicólogos antes da galera falar assim, mas você não é formado em psicologia, como é que você tá dando mentoria pra esses caras? Eu não tô dando, não tô passando remédio, não tô dando consulta, só tô trocando ideia como se fosse um amigo, sabe? Pra auxiliar ele nas dúvidas sociais que ele tem. Porque a galera... Por exemplo, pelo menos ele, né? Ele tinha muita dúvida de como se relacionar em determinadas situações, de como agir, ele não sabe. E, cara, acontece isso que a gente comentou. Ele é bombardeado por muita desinformação. Hoje, os canais de desinformação, como a própria mídia tradicional, ela pega um alcance muito maior do que um conteúdo... De algo que vai te manipulando e que não te acrescenta em nada, né? Exato, e te prejudica muitas vezes. Então, eles ficam muito perdidos com relação a isso. Mas, espera aí, o cara lá falou isso e agora você tá me falando isso? E aí, esse cara, depois de muito tempo, falou assim, cara, tava 6 anos sem conseguir me relacionar com ninguém. E aí, eu conheci você, comecei a acompanhar o seu trabalho, comecei a consumir o seu conteúdo. E ontem, pela primeira vez em 6 anos, eu consegui ficar com uma menina lá e tal. Comecei a me relacionar. E aí, quando eu postei isso nos meus stories, vieram vários caras que têm mesmo o parecido diagnóstico, assim, de autismo. Falando, cara, realmente, eu também tenho isso aí. O teu trabalho me ajudou muito, assim, sabe? Então, a gente vê que pro cara que não tem essa condição que esses caras têm, já é mais fácil ainda e muitos caras não conseguem porque não acreditam. E os caras que têm essa dificuldade a mais, eles conseguem por conta de conseguir acreditar e de conseguir fazer e colocar em prática. E muitas vezes esses caras, assim, algumas vezes, né? Eles são bem metódicos, assim. Tu passa o passo a passo, ele vai e segue. Ele vai decorar. Tem alguns até que são minuciosos, assim. Eles querem saber. Não, mas isso aí funciona com meninas loiras da escola, às 8 da noite, num final de semana? Daí não, cara, funciona em todos os casos. Porque às vezes eles não entendem essas diferenças. É o lance da cegueira positiva, né? Porque o cara, ele vem já destravado. Ele acredita tanto que ele só quer que tu... Esse aí é os que vão se dar bem. Dê um mapa pra ele. E vai seguir aquele mapa. Isso é do caramba. É do caralho, isso aí é... É mais fácil, eu acho até. Não mais fácil, mas é mais simples de passar um conteúdo pra esse tipo de cara do que pros caras que já vêm com as crenças todas cagadas, né? Cagadas. Sim. Os caras que assim, é difícil também desintoxicar os caras, né? Quando eu fiz alguns vídeos lá falando dessas narrativas que eu não concordo... Nossa, eu fui cancelado pela essa galera. Você se arrepende? Acho que nunca te perguntaram isso no podcast. Cara, eu não me arrependo, porque eu sei o quanto... que pelo menos algumas pessoas ali eu ajudei, sabe? E esse sempre foi o propósito do meu canal. Eu nunca pensei em ganhar muita grana com isso. Eu nunca pensei em fazer assim. O meu propósito sempre foi, cara, se eu estiver ajudando 4, 5 pessoas, pra mim tá bom. Eu tenho certeza que aquele vídeo eu ajudei muito mais gente, entendeu? Apesar de ter muitos comentários negativos, apesar de eu ter fudido o algoritmo do meu canal, porque eu recebi muito hate, porque eu recebi muito comentário negativo, porque os caras não concordam, eu abri os olhos de algumas pessoas.
toda semana, pelo menos, eu recebo 2 ou 3 mensagens. Cara, vi o seu vídeo lá sobre aquele assunto que você criticou o posicionamento daqueles caras, não sei o quê. E, cara, eu tava há muito tempo girando nesse ciclo vicioso de falar mal de mulher, de achar que não dá, de achar que é impossível. E eu não conseguia enxergar que os meus comportamentos estavam sendo responsáveis pelos meus resultados. E a convivência dele, né? Porque, cara, é um ambiente muito gostoso pra eles. Por quê? Porque eles... É um ambiente onde eles se abstêm de toda a culpa nunca é deles. É um ambiente onde ele tá cheio de amigos concordando com a opinião deles. Se sentem acolhidos. Então é muito fácil, assim. É tudo culpa delas, elas não prestam, elas isso, elas aquilo. Então a gente que tá certo, pessoal, vamos seguir nosso caminho, mas vamos continuar aqui nesse ciclo assistindo novos vídeos que eles lançarem pra gente se prevenir dos possíveis problemas que eles vão informar a gente. Só que, na verdade, eles estão criando cada vez mais problemas pra botar cada vez mais minhoca na cabeça dos caras. E aí, mano, os caras não conseguem sair. Eles estão cada vez mais apavorados e assustados. A ponto de... Toda semana eu posto vídeo de infields, de caras normais, conversando com mulheres na rua. E toda semana tem cara comentando lá. Aconteceu. Nossa, mas assim você vai ser acusado de assédio? Nossa, mas assim você vai ser preso? Ah, as mulheres não estão interessadas em caras feios, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu com 20 mil alunos... Sabe, que confiam no meu método, tendo resultado toda semana e nenhuma acusação de assédio, nada disso que eles alarmam a galera como se estivesse acontecendo toda semana. Não é complicado assim, sabe? Os caras falam muita besteira, eles exageram demais porque é o conteúdo deles. Eles precisam ser assim, eles não podem ser meio termo. Não, e o ciclo deles, eu acho monetiza, né? Monetiza o que essa galera monetiza de AdSense. Então eles entenderam que o alarmismo e passar pra essa galera uma falsa sensação, estamos te dando capacidade de senso crítico, mas eles não entendem que eles estão primeiro tirando o senso das pessoas de realidade, pra depois fazer elas criticar uma coisa que não existe. Se existe... Só jogar combustível. Não existe com esse peso, entendeu? Olha só que interessante. Na época que rolou essa parada aí, eu fiz uma pesquisa no meu canal perguntando quantas pessoas já tiveram problemas psicológicos, jurídicos... Ou problemas mesmo de relacionamento, problemas graves, assim. Não tô falando de discussão, não tô falando de término de relacionamento. Tô falando assim, quantos de vocês tiveram problemas de falsa acusação de assédio, de uma mulher roubar seu patrimônio depois de uma separação, problema jurídico de acusação de alguma coisa, ou, sei lá, problemas familiares, assim, por causa de relacionamento com a mulher. 2% de uma audiência de 100%, 2% disseram que sim. Mais 2% disseram que tiveram problemas, mas não tão graves. E não chegaram a ter consequências. E o resto tudo falou, nunca tive problema ou nunca me relacionei com ninguém. E aí, quando eu apontei pra galera, isso foi uma pesquisa de 3 mil pessoas que votaram. Quando eu apontei pra audiência, pra audiência que concordava com aquilo, falando assim, meu Deus, pessoal, por que vocês estão concordando com isso se... Olha só a pesquisa que eu fiz aqui, menos de 2% votaram que já tiveram problema. Então, olha como não é uma coisa tão recorrente assim. Eles falaram o seguinte, não, a sua audiência não é parâmetro para analisar isso. Daí eu falei assim, poxa, mas eu ensino para quem? Para minha audiência. Para as pessoas que realmente Se para minha audiência não é parâmetro, então faz o seguinte, vem ser minha audiência, que daí tu também não vai ter problema então, sabe? É isso que eles não enxergam. A minha audiência não é parâmetro, por quê? Porque a minha audiência tem uma mentalidade adequada para não ter esse tipo de problema. Então, mas aí eu vou contar um negócio que nunca foi revelado publicamente e nem nos bastidores, tá? O público, ele é o reflexo do seu líder, né? E esse cara que eu vou falar agora é um cara que eu gosto. Eu gosto de bastidores, eu gosto. Tá? Também gosto dele. Mas ele já tem problema judicial, sabia dessa? Ele me contou. Existe uma regra num shopping de São Paulo, não sei se ainda existe, tá? Mas era um regulamento interno do shopping, que o shopping proibia homens de chegarem nas mulheres dentro do shopping, no Shopping Center 3 lá de São Paulo. Porque esse rapaz... Vai vir um processo dele. Esse rapaz... Não, tô falando o nome de ninguém. Eu gosto dele. Do shopping. Mas esse rapaz, ele tava dando um bootcamp pro cara. E o cara chegou... E foi uma infelicidade. O cara chegou na mina de um cara que era policial, militar, uma parada dessa. E deu uma merda federal na época. Então... E aí volta... E por que eu tô contando essa história? Não é pra expor ninguém, tá? Não é pra expor ninguém. É porque eu entendo que talvez a pessoa que já passou por isso, como esse rapaz passou, esteja tentando alertar de boa fé.
Entendeu? Eu não acho que essa galera... Eu não acho que a maioria dessa galera é mal intencionada. Não acho mesmo. É que eles enxergam mesmo a realidade que eles querem enxergar. Eles consomem tanto esse tipo de conteúdo que eles só veem isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu fui fazer esse vídeo, eu conversei com 2 amigos meus. Um policial de preencher boletim de ocorrência, tá? E outro, um rapaz mulherengo que pega muita mulher. Muita mulher, um dos caras que mais pega mulher aqui em Floripa, talvez. Uhum. E eu fui conversar com eles. Cara, me conta uma coisa. Vamos começar pelo mulherengo. Me conta uma coisa. Quantas mulheres tu fica mais ou menos? Ele falou, cara, pô, festa aí que eu vou, eu pego 3, eu só pego as gatas, não sei o que e tal. Eu pego umas, sei lá, vamos botar aqui, 70 mulheres no mês, mais ou menos. Contando... Cara, não vive. Não, mas é que ele sai segunda a segunda, ele é promotor de balada e tal. Aí, beleza. Eu falo, cara, quantas vezes tu teve problema judicial com mina ou deu problema assim? Ele assim, cara, não vou te mentir. Teve uma vez... Pô, mas olha só, o cara pega 60, 70 mulheres por mês. Teve uma vez, 3 anos atrás, que eu dormi com uma mina num carnaval, tal. No dia seguinte, ela disse que não lembrava de ter dormido comigo, perguntou o que a gente tinha feito. Aí eu conversei com ela, falei o que a gente tinha feito, tal. Daí ela mostrou certo arrependimento, disse que não lembrava. E aí ali eu fiquei com medo dela fazer alguma coisa, mas não deu em nada. Sabe? Um cara que pega muita mulher, certo? E aí eu falei com um amigo meu, policial também. Falei, cara, como é que tá aí as acusações de assédio, não sei o que, desse cara? Existe muito. Existe muito. Só que daí a gente fala, existe muito, mas existe muito no universo de uma cidade, tá ligado? O muito do cara, às vezes, se ele pegar 2 por semana, 3 por semana, pra ele é muito, entendeu? Mas no universo vai acontecer, claro, eu não tô dizendo que essas coisas não acontecem. Se acontecer com você, que tá assistindo, vai ser horrível, sabe? Mas não é uma coisa... Agora, vamos comparar quantos casos acontecem e quantos relacionamentos rolam todos os dias de pessoas se conhecendo, sabe? Aí você cai pra muito menos do que eu falei, de 2% e por aí vai. Sabe? Então, não dá pra gente generalizar, mas também não dá pra gente dizer que não existe. Mas é aí que tá. É o equilíbrio. Pô, querem ensinar isso? Ensinem. Mas ensinem os homens a se comportar. Ensinem os homens a evitar isso. O que eu ensino é uma forma do cara evitar isso. Porque, assim, às vezes eu recebo comentários raros, tá? Raros. Porque a maioria da mulherada apoia muito o meu canal. Mas, às vezes, eu recebo comentários de mulheres falando... Nossa, esses coaches acham que existe forma para convencer mulheres, não sei o quê. É uma vergonha. Homens têm que ser o que eles são e por aí vai. Aí vai ser só aqueles cachorros, Aí vai ser só os caras machistas assediando e fazendo merda. As mulheres, mais do que ninguém, deviam apoiar esse tipo de conteúdo. Porque a gente ensina a forma correta do cara fazer pra ele não ter problema e pra não gerar desconforto pra mulher. Sabe? Exatamente. Então, existe tão pouco conhecimento a respeito disso que daí, quando eu entro num assunto desse com uma mulher, dificilmente elas respondem. Porque elas caem a ficha, sabe? A pessoa acha que a gente tá ensinando os homens a manipular as mulheres, enganar as mulheres, hipnotizar as mulheres. Mas isso é um pouco culpa do algoritmo, né? Porque, querendo ou não, o cara ele precisa fazer esse tipo de headline pra pessoa entrar dentro do vídeo. E aí a gente tem que admitir que, nesse sentido, esse nicho de relacionamento... E voltando até essa história, igual... Eu não acho que os caras que pregam o contrário, que pregam que você não tem que se relacionar, que você tem que se blindar... Eu acho até que o que eles criaram tomou uma proporção tão grande em relação ao que eles imaginavam... Que fosse tomar, que eles acabaram ficando e batendo na tecla nesse conteúdo por conta do algoritmo. Porque é o que ranqueia. Sim. Entendeu? Esse cara específico, por exemplo, ele é um cara massa pra caramba de trocar ideia. Sim. E tem outras coisas que ele poderia falar no canal dele, mas eu sei que o que ranqueia é o quê? É o fim do mundo. Sim. Então, nesse sentido, o algoritmo pros públicos de relacionamento também acaba trazendo muita descredibilização pro meio. Porque às vezes a pessoa nem entrou pra ver o vídeo, mas ela vai ver o título e a thumb. Manipule qualquer mulher em 3 passos. Putz. Quem que não quer ver isso, cara? Quem que não quer ver isso? Até você, casado. Eu vou ver, né, pra... Né, chegar lá em casa, fazer minha esposa lavar a louça pra mim, fazer uma janta. Exatamente. Mas até de maneira inocente. Muito culpa do algoritmo mesmo. Eu busco não usar tanto isso assim no meu canal e... Qual é o teu vídeo mais visualizado de todos? Como beijar bem. Aí, ó. Na verdade, assim, esse vídeo deu 2.3
3 milhões de visualizações. Foi com a Paula que eu gravei. Vocês beijam no vídeo? Sim. Ah, eu não posso ver essas coisas, porque eu sou padrinho de vocês, não dá? É tipo meu tio. Mas tem um shorts meu que é o vídeo que mais visto, assim, de conteúdo que eu criei, que é um vídeo sobre tonalidade vocal, que é um shorts do YouTube. Pegou 7,3 milhões de visualizações esse. É uma experiência da Discovery Channel, que o cara, ele desenha um quadrado branco num hall de um metrô, assim, numa estação de metrô, provavelmente. E aí ele fica na ponta, fica fora desse quadrado imaginário que ele desenhou ali, e ele fica falando assim para as pessoas: Get off my box, sai da minha caixa, não pisa na minha caixa. Ah, eu vi esse vídeo, E aí as pessoas, pisam, não dão valor. Ele, por favor, não pisa na minha caixa, não pisa na minha caixa, não pisa na minha caixa. E aí as pessoas não respeitam, passam por cima, ainda retrucam ele, não existe caixa, sai fora. E aí ele, agora eu vou mudar minha tonalidade vocal. Ei, não pise na minha caixa. Ei, não pise, não pisa, não pisa, não pisa, não pisa. Nenhuma pessoa pisa, todas as pessoas desviam. E aí, como a tonalidade vocal influencia, né, o comportamento das outras pessoas. Com certeza, cara. Sem dúvida. É muito legal esse vídeo. Uma pergunta que eu já vi vários podcasts seus, sou seu amigo pessoal, e acho que eu nunca te fiz essa pergunta, fazer aqui no podcast. Tu se vê fazendo isso pelos próximos 10, 20 anos? Então, a gente tem alguns projetos extras, né? Talvez eu não faça tanto pro relacionamento de conquista, apesar de ser uma coisa que eu gosto muito, eu entendo muito, e eu me aperfeiçoei fazendo. Seria um desperdício eu não continuar fazendo. No entanto, eu entendo que, eu já tenho 38 anos, tu falou os próximos 20 anos. Eu com 50 e poucos anos, eu focaria mais numa coisa mais do desenvolvimento masculino, né? Eu teria mais experiência. Talvez eu não falaria tanto de abordagem, de pegação. Né? Como manter o que você conquistou. Ou mais do nicho de relacionamentos, assim, sabe? Então, a gente tem alguns projetos, assim, mas é uma coisa que eu quero fazer, pelo menos, pelos próximos 5 anos ainda, né? Enquanto eu ainda... Pelo amor de Deus, não fala isso. A galera vai falar, nerd, sedutor vai se aposentar em 5 anos. Não fala isso. Não, é bom. Só vai extrair um corte aqui. Já dá o corte. Não, eu penso... Por enquanto, eu penso em fazer os próximos 5 anos, porque eu ainda tenho muitas ideias de conteúdos para compartilhar. Eu tenho muitas ideias de projetos ainda e, né, exigiria esse tempo para eu colocar isso tudo em prática. Hoje, qual que é o seu curso que dá mais... Então, assim, eu tenho mais sucesso aí? Eu tenho... É que, assim, os cursos, cada um ensina determinado tipo de assunto. Hoje, o nosso principal curso é o Assunto Infinito, porque ele é o curso que ensina conversação voltado para a sedução, do começo ao fim. Então, eu ensino a forma de iniciar a conversa, a forma de continuar a conversa, quais as perguntas certas que você tem que fazer para você pegar as informações. Essas informações, você faz o que com elas? Você faz brincadeiras, zoeiras, provocações baseadas nas informações que você colheu. Depois disso, você eleva a conversa para um nível mais emocional, para você ativar as emoções certas que podem fazer a garota despertar interesse em você, saber como demonstrar o seu valor. E no final, você consegue utilizar alguns elementos de sedução para você gerar aquela faísca. Então, é como se eu estivesse ensinando o cara a fazer um fogo, por exemplo. Para fazer fogo, o que precisa? Precisa de um elemento para queimar, né? Sim. Precisa de um elemento para ser o combustível e o calor inicial. Então, a gente ensina todas essas etapas através da conversa e além de várias outras ferramentas. Porque o que eu fiz? Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo sobre comunicação, sobre oratória, sobre como funciona a mente humana, né? A parte de pensamentos, emoções, como funcionam os gatilhos mentais. Então, eu peguei todo esse conteúdo, todo o conteúdo que eu analisei, estudei em todos esses livros, eu adapto para um conceito de uma conversa sedutora. Então, eu mapeei tudo que você pode e que você não pode fazer numa conversa sedutora para você estabelecer etapas. Porque no passo a passo, muitas pessoas acham melhor para você colocar em prática, sabe? Sim. Porque você vai entender as etapas. Muitos homens hoje, às vezes, eles conseguem iniciar a conversa com uma garota, mas eles não conseguem continuar. Ou eles sabem manter uma conversa muito bem, mas eles não sabem como iniciar. Alguns caras sabem iniciar e sabem manter, mas não sabem finalizar para o propósito que eles querem, que às vezes é ficar com a garota, conquistar a garota e tal. Então, eu botei esse passo a passo para que fique fácil das pessoas entenderem, né? E
Hoje, tem muitas pessoas que ensinam conversação, mas eles acham que não precisam ensinar frases para as pessoas, né? Eles até algumas pessoas me atacam falando assim, o Assunto Infinito é um curso de frases prontas. Quem fala isso tá falando besteira. Na verdade, Assunto Infinito é uma metodologia que eu desenvolvi para ensinar como é o passo a passo correto de uma conversa. E claro que para isso eu ensino as frases de cada etapa. Porque uma frase, você gosta de suco de laranja, não é uma frase que vai ativar uma emoção, sabe? Uma frase que vai ativar uma emoção, é uma outra frase, sabe? Então por aí vai. E quais são esses pilares, assim, pra galera entender até um pouco mais do esqueleto do que é um treinamento como esse? Porque muita gente vê os conteúdos na internet e nem imagina como seria dentro de uma estrutura como essa. Quais são os pilares? Consegue passar? Consigo. Assim, na verdade, assim, o que acontece? Hoje no canal do YouTube, a gente tem um sistema que é de postagem e de playlists, mas a parada fica muito desorganizada. No curso, começa que ele já é um conteúdo estruturado. Eu coloco ele por ordem de que ele deve assistir para ele seguir o meu raciocínio do que eu estou ensinando para ele, certo? Então, assim... no começo do curso, a gente inicia ali uma parte que a gente vai ensinar para ele a forma correta de iniciar a conversa, alguns princípios básicos, como você prestar atenção, deixar outra pessoa falar, porque através da conversa da outra pessoa que você vai colher as informações importantes, os erros que você não pode cometer numa conversa, né? Algumas coisas bem básicas da etapa de comunicação mesmo, para depois começar a ensinar o passo a passo. Daí começa a partir da abordagem, eu ensino mais de 10 diferentes categorias de abordagens, porque existem abordagens que demonstram intenção, existem abordagens que não demonstram intenção. Existem abordagens que usam como uma vibe amigável para você iniciar a conversa, que já não levantam tantos escudos, que podem ser usadas para garotas que não estão sendo receptivas com você, porque uma proposta de amizade é muito mais fácil dela aceitar do que uma proposta de conquista, por exemplo. Então, existem abordagens que podem ser usadas a partir de uma observação ou de uma situação. Então, eu ensino para ele ter várias cartas na manga. Então, assim, imagina, você consome o meu conteúdo, você vê que tem 10 categorias diferentes de abordagens. Cada categoria eu ensino várias frases dessas categorias. Então, você tem aí 150 abordagens diferentes para você utilizar. Então, quando você está numa balada e você viu a garota e lembrou da situação específica que eu ensino, você já tem a faísca que a gente fala, que é o start inicial para iniciar a conversa com ela. A partir daí, eu ensino a etapa da conversa sociável. O que é conversa sociável? É uma conversa para você socializar. Então, ali você faz as perguntas e você tenta ir um pouco mais fundo na pergunta, sabe? Para você extrair mais informações da pessoa. Eu explico o conceito de fazer perguntas abertas, de fazer perguntas fechadas, a importância dessas duas perguntas, né? Ensino como ele captar as informações e como reservar essas informações no consciente dele para ele usar futuramente usando uma outra ferramenta, né? Ou fazendo uma demonstração de valor, enfim. E aí eu ensino também como é a etapa de ativar as emoções certas para ele conseguir o objetivo que ele quer, né? Pô, às vezes o cara vai conversar com uma mina, mas ele não vai querer ficar com ela. Mas ele pode conseguir um objetivo de uma conexão emocional com um propósito de amizade para ele conhecer o círculo social dela também. Mas não pega aqui. Baladinha. Aqui não pega. Enfim, e daí depois tem a parte de onde eu ensino gatilhos mentais, algumas ferramentas e exercícios para ele desenvolver a própria criatividade dele, né? Algumas ferramentas da atração que podem ser utilizadas também, porque muitos caras, às vezes, perdem oportunidades por não saber uma ou outra dinâmica. Sabe, às vezes a dinâmica da provocação os caras não usam. E é uma parada essencial ali, porque você estabelece um desafio. E aí, toda pessoa que é desafiada, ela... Essa dinâmica da provocação, só pra ficar claro. Por exemplo, assim, você tá interagindo com uma garota socialmente, mas você só tá fazendo perguntas pra ela e você não tá reagindo às perguntas dela. Aí vamos supor assim, aí você pergunta pra garota, qual que é o seu estilo musical favorito? Eu adoro rock. A gente nunca daria certo juntos. O que é isso? É a dinâmica do fruto proibido. Você tá inserindo uma informação na cabeça dela de que vocês não dariam certo juntos por causa de uma opinião dela. Aí qual que é a intenção dela? Qual que é que provavelmente ela vai fazer? Ou ela vai concordar com você, ou ela vai retrucar. Não, peraí, como assim a gente não daria certo juntos, sabe? Então, às vezes, uma brincadeirinha dessa pode ser o suficiente pra ela... Pô, eu achei que ele tava dando em cima de mim, mas aí você já confunde. Cara, quando você tá confundindo, você tá colocando ela junto ao consciente dela pra pensar em você. E aí ela tá fazendo investimento em você. O Mark Manson fala
que o nível de investimento que uma pessoa faz em você é o nível de emoção que ela está depositando em você. Então, quando uma pessoa está pensando em você, lembrando de você ou interagindo com você, ela está depositando o tempo dela naquela interação. Então, consequentemente, ela está depositando as emoções dela ali. Então, você consegue ativar as emoções através da conversa dessa forma. E se tu chega na mulher e ela já vira de costas? Já aconteceu comigo, né? Eu gosto de ensinar... Dá pra insistir? Eu gosto de ensinar um conceito de calibragem também, né? Que é assim, por exemplo, vi uma garota na balada. Ela me olhou e eu cheguei perto, ela virou. Isso aí pode ser simplesmente charme, que ela querendo... Ou ela pode ser que ela não queira ser abordada mesmo, certo? Então, mas eu quero abordar ela. Eu tenho o direito de ver ali, né, o que vai rolar. Eu posso mudar a minha abordagem. Se ela tá me olhando de forma intensa, eu posso usar uma abordagem direta, mostrando a minha intenção logo de cara. Pô, eu vi que a gente tava se olhando ali... e aí eu preferi, ao invés da gente ficar se olhando à distância, eu preferi vir aqui conversar contigo. Qual que é o teu nome? Uma abordagem de intenção, mostrando que você foi falar com ela porque você viu que ela tava te olhando. Mas caso ela virou e não tá muito interessada, eu posso fazer uma brincadeira assim, pô, me perdi dos meus amigos e tal, tô sem ninguém aqui, qual que é o teu nome? Eu vi que tu tá tomando uma bebida, eu posso pegar ali e tal, sabe? Então você já muda o conceito para uma abordagem mais amigável, propõe uma amizade, estabelece um meio campo ali mais divertido, uma vibe legal para você talvez mudar a intenção dela. Já aconteceu comigo. Eu cheguei numa mina que quando eu cheguei, ela fez uma carinha assim de, ai meu Deus, o que esse cara quer? E aí eu mudei a minha vibe, fui amigável, fui trocando ideia com ela, e aí fui jogando alguns elementos que eu ensino, né? Que é demonstração de valor oculto. Porque uma coisa é você chegar com o seu celular caro e mostrar a foto do seu carro, que eu já vi mulheres me falando que os caras fazem isso hoje em dia. Demais, eles fazem questão de abrir a foto com o celular e com o carrinho dele, a foto do carro aqui, pede pra ela botar o telefone, só pra ela ver a foto do carro. E a mulherada percebe isso. Então, existe forma de você demonstrar valor assim, que vai ser percebido que você tá querendo se exibir, e existe forma de demonstrar o valor de maneira oculta. E aí, fazendo isso, a mulher começa a perceber que você é um cara de alto valor e aquela opinião inicial dela de te rejeitar muda, e aí daqui a pouco ela começa a te dar moral. Mas eu acho que os dois formatos funcionam para perfis de mulheres diferentes, né? Também. Mas aí vai com o propósito. Mas daí vai ver o propósito que você quer. Você quer uma mulher que vai te sugar a vida toda ou você quer uma... Porque daquele... Eu não vou nem falar o nome do bairro. Aqui em Floripa é complicado. Mas... Cara, e me diz uma coisa, em 2023, que você tá preparando aí? Então, a gente está ainda... no ano de 2022, a gente fez muitas alterações na estrutura da empresa, né? A gente teve muitas mudanças de equipe e tal. Então, em 2022, a gente usou aí para arrumar a casa, como se fala, né? Em 2023, a gente tem alguns projetos ainda. A gente tem que terminar esse processo de arrumação da casa ainda. Mas a gente tem alguns projetos ainda. E eu tenho ainda... Agora, a gente tá atacando muito... as mídias que estão viralizando mais, né? TikTok, a gente tá produzindo muito conteúdo para TikTok, para Reels, assim. Então, são conteúdos que estão trazendo uma audiência nova aí pra gente, tá sendo bem interessante. E continuar, eu gosto muito de escrever também. Né? Recentemente, eu escrevi um e-book chamado Mestre das Abordagens, que é um e-book bem introdutório, assim, para esse tema que a gente conversou aqui. É bem baratinho, ele custa R$29. E ali eu ensino as formas de iniciar a conversa ali, né? A parte inicial da conversa e algumas ferramentas para conversar. E ainda tô desenvolvendo uma teoria da atração, né? E eu quero escrever um livro sobre ela, que é uma teoria da atração que envolve que a atração não é somente como dizem hoje, que é o VSM, que é o quanto o cara tem grana, quanto o cara tem beleza e quanto o cara tem dinheiro. A atração tá 100% associada às emoções que você gera durante o processo de conquista. Então, isso pode ser tudo, pode ser muita coisa, sabe? Por quê? Porque as relações entre as pessoas dependem das expectativas das duas pessoas com aquele relacionamento, sabe? Então, assim, você pode conquistar uma mulher com uma demonstração de fidelidade, desde que aquilo seja um fator determinante para ela escolher o parceiro dela. Às vezes é uma mulher que foi muitas vezes traída e ela exige que o marido dela seja fiel. E aí ela conhece um cara que faz uma demonstração de fidelidade
isso pode ser o suficiente para ele gerar aquela conexão e conquistar ela, sabe? Então, ainda estou desenvolvendo essa teoria e buscando provas e validação dela, mas é uma parada que eu quero escrever ainda sobre isso. Nesses anos de empresa aí, de internet, bate-bola bem jogo rápido mesmo, em poucas palavras, tá? Qual o seu maior acerto e qual o seu maior erro? Meu maior acerto foi a persistência de sempre fazer um conteúdo assim, semanal, sempre buscando estudar, sempre buscando me desenvolver para melhorar minha metodologia, minha mentalidade e, enfim, isso. E o meu erro, cara, eu não considero que eu tive erros assim, porque até nos problemas que rolaram no caminho, eu acho que eu aprendi no processo e serviu para amadurecer, sabe? Teria feito tudo igual. Oi? Teria feito tudo igual, sem mudar nada. Eu acho que teria feito tudo igual, assim. Não teria se candidatado ali pra base do Avaí, mas... Não. Não ia dar certo. Qual pergunta que você queria ter respondido nos podcasts que você foi, que você ainda não respondeu? Cara, eu acho que eu fui em tanto podcast que me fizeram tantas perguntas que eu não tenho essa. Se você tivesse me perguntado antes, eu teria tempo de pensar, me programar, mas eu acho que não tem uma pergunta que eu não tenha respondido ainda, não sei. Cara, maravilha. Cara, a gente agradece demais a presença de você aqui. Pô, eu que agradeço. Ainda mais com esse seu amigão aí, padrinho de casamento aí. Ele deve conhecer muitas histórias, né? Que ele, a gente deve estar... Ele deve pegou leve um pouquinho. E, cara, eu queria que você olhasse pra essa câmera aí, conversasse direto pro seu público, passasse suas redes sociais, o seu site... Os seus novos projetos, você já deu uma adiantada ali. Mais profundo, né? Fala o que você gostaria que colocasse na sua lápide. Coisa mais... encerrar de um jeito, assim, entusiasmado. Ih, desligou ali, ó. Não. Não, então, pessoal, eu sou o Nerd Sedutor na maioria das redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. Se você gostou do papo, se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, é só me seguir lá. E eu só recomendo que vocês busquem conhecimento, né? Recentemente eu estava vendo uma pesquisa sobre carreira, assim, né? E o cara tava falando que apenas 15% do que a gente ganha de dinheiro na nossa vida vem do nosso conhecimento técnico. A maioria, 85%, vem do networking, do conhecimento social. Então, você menosprezar ou você... não dá valor ali ao conhecimento social, às dinâmicas sociais, a você aprender a se conectar com as pessoas, você pode estar perdendo dinheiro também. Então é isso, busquem conhecimentos relacionados a isso, não precisa ser necessariamente comigo, mas eu acho bem importante assim, das pessoas desenvolverem isso. Maravilha, cara. E só tenho a agradecer, né? Marcião, quer falar alguma coisa aí? Agradecer ao Rafa, ao Tauan, a oportunidade de estar aqui. E aí volta pra uma parte 2 aí pro quadro Contos de Foda. Se a galera gostar, se bombar, a gente traz ele de volta aí. Maravilha, cara. Muito obrigado pela presença aí, viu? Valeu, também agradeço. Valeu, tamo junto. Valeu.